Olá pessoal, eu sou Leandro Brenner, escritor de Dinâmicas do Equilíbrio, volume 1, Sete Luas, volume 2, O Filho das Trevas. E estamos aqui novamente para dar continuidade à série Livros Maravilhosos, trazendo hoje o primeiro de todos, o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O princípio da codificação kardeciana, o princípio da mensagem do Espírito da Verdade prometido por Jesus para todos nós há mais de 2000 anos. Com este livro, nós vamos ter, logo no início, sua primeira pergunta. Kardec se dirige aos espíritos questionando: o que é Deus? E aí, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos tentar entender a grandiosidade dessa resposta? Deus é a inteligência suprema, ou seja, a maior inteligência que existe no universo. Causa primeira de todas as coisas. É o início de tudo. É quem criou tudo. Cabe-nos tentar saber algo mais? Acredito que, se fosse possível, eles nos explicariam, eles nos contariam. Acho que nós não temos a capacidade de entender mais do que isso. E mais do que isso, para tentarmos entender, vamos buscar os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, onde ele nos diz que foi criado à semelhança do Pai. Então, se nós entendermos toda a vida do Divino Mestre Jesus, nós vamos entender, consequentemente, o que é Deus. Mas este livro aqui, seria muita ousadia da minha parte dizer que conheço completamente. Já o li, sim, umas 3 vezes, mas ele tem muito ensinamento, muita informação, conteúdo vasto demais. E são ensinamentos, nós podemos dizer que a doutrina, ela nos ensina, como que eu posso explicar para vocês, de acordo com quanto nós estamos aptos para aprender. Tem vezes que você lê um ensinamento e você não o assimila. Aí às vezes 5 anos depois, 10 anos depois, a gente consegue entender. Então vamos fazer novamente aquele exercício maravilhoso de abrir uma página aleatoriamente para ver que ensinamento que ele vai nos trazer agora, que é o que nós confiamos, que é o que nós precisamos. Vamos tentar? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Eu abri na página 152, 152 e 153. E vamos ler então a primeira pergunta da página, É a pergunta 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Gente, que pergunta fantástica, vou ler de novo. O poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Agora vamos para a resposta. Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. É muito comum isso acontecer, gente? É muito comum. Kardec fazia uma pergunta para eles, e se a resposta já existia na Bíblia, ele toma literalmente uma chapuletada, porque os espíritos de luz, eles não têm tempo para perder. Eles não estão de brincadeira. Eles estão para fazer a obra de Jesus, para fazer com que a obra de Jesus se concretize no mundo. Então isso acontece, Jesus disse que os pequeninos serão elevados no reino de seu Pai. Então está aqui. Eles simplesmente reforçam. E aí nós vamos ver, porque cada tradução, isso aconteceu. Imagina, esse livro foi escrito no século XVII, se eu não me engano, e ele, francês, Allan Kardec era francês. Então,
várias traduções existiram. Eu tenho esta tradução aqui, que é de Salvador Gentili. Hoje eu vi na internet, aliás eu vou deixar para vocês o link para vocês baixá-lo gratuitamente, tá? Só que esse link que vocês vão receber na descrição do vídeo foi traduzido por uma outra pessoa. Depois eu coloco lá também o nome dele, eu não me lembro de cor. Então o que eu quero dizer com isso? Nós temos 3 etapas no Livro dos Espíritos. A primeira, de uma forma, com uma formatação de grafia, é a pergunta. Em itálico é a resposta dos espíritos. E abaixo vem uma explicação feita pelo tradutor ou pelo revisor. Ambos tentam trazer alguma informação a mais. Então vamos ver o que eles colocaram depois da resposta dos espíritos. Eles escreveram assim: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí a resposta vem. Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Aqui são os espíritos já, está em itálico, tá? Aqui são os espíritos respondendo para Allan Kardec novamente, na mesma pergunta. Uma mesma pergunta tem 2 questões. Compreendes isto? Eles respondem com uma pergunta. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar... aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Eles respondem com uma pergunta. O que a gente entende, o que eu entendo disso, né? Aí é minha opinião. É um assunto que já estava no Evangelho de Jesus. Então, meio que eles fazem perguntas para Allan Kardec para que ele entenda, para que ele pesquise às vezes antes de perguntar, né? E é assim, esse livro é todo assim, tá? É muito importante para vocês. Eu quis trazer uma informação ao acaso, e aí eu vou deixar para vocês no assunto flagelos destruidores. Eles vão responder sobre aquilo que nós estamos passando nesse momento, tá? Eles falam sobre pandemias, falam sobre tudo isso, então procurem quando vocês baixarem ou quando vocês simplesmente pesquisarem o Livro dos Espíritos, lá você vai ver que eles já falavam sobre esse assunto há muito tempo atrás. E realmente é um livro que tem que estar na nossa cabeceira, tá? É um livro que, como vocês podem ver, os espíritos sempre remetendo aos ensinamentos de Jesus, sempre querendo relembrar o Evangelho, querendo relembrar aquilo que Jesus nos ensinou há tanto tempo e que nós não aprendemos, não conseguimos aprender. Aliás, essa é realmente a função da doutrina dos espíritos, tá? Responder à promessa de Jesus quando ele disse que eu vos enviarei o Espírito da Verdade, e ele vos acrescentará tudo que hoje vos foi contado. Quando os fariseus, saduceus perguntaram para ele coisas que eles não conseguiam entender. E aí Jesus, que explicava muitas vezes por parábolas, né? Se você for acompanhar a Bíblia, se você ler o Evangelho, você vai ver que ele ensinava uma parábola. E aí depois os apóstolos perguntavam para ele: Senhor, explica para a gente aquilo que você disse naquela parábola. Aí ele explicava resumidamente, mas ele sabia que o ensinamento não era apenas para aquela época, era um ensinamento para todos os tempos. Até hoje é tão atual os ensinamentos do Mestre Supremo. E aqui nós vamos escutar as respostas do Espírito da Verdade, o Consolador Prometido. Se você curtiu, clica no joinha, se inscreve no canal, se inscreve lá, clica no inscrito, só apertar um botão e você vai passar a receber, toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai receber uma mensagem te avisando.
Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima.